Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos seguir com a nossa série Cartas da Prisão. Nós temos falado nas últimas semanas. Estamos estudando a carta aos Efésios. Nessa série nós vamos estudar 4 cartas, que são conhecidas como as 4 cartas da prisão, escritas por Paulo. E quem consegue me dizer aí quais são as 4 cartas da prisão? Quem sabe? Efésios, que a gente está estudando, e tem mais 3. Quais são? Gálatas não está. Efésios, Filipenses, Colossenses, temos 3, falta uma. Não. São 4. Essas 3 estão em sequência aí na nossa Bíblia, Efésios, Filipenses, Colossenses, e tem mais uma que está um pouquinho mais distante. Também não. 4ª carta, Filemon. Tira 9, isso. Isso aí, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A gente está começando pela carta aos Efésios. Então, essas cartas, as 4 cartas da prisão, foram escritas pelo apóstolo Paulo, no tempo que ele esteve preso em Roma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autor dessas cartas, sobre o apóstolo Paulo. Vamos falar um pouco mais sobre ele. Na primeira aula aqui da nossa série, a gente já falou, obrigado, sobre o apóstolo Paulo, destacando ali o apostolado de Paulo. Falamos sobre o ofício de apóstolos, se temos apóstolos hoje, se não temos. Isso nós falamos lá na primeira aula. Se você não assistiu, tem o link no YouTube, você pode procurar depois. Hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto da vida do apóstolo Paulo. E quem foi, então, o escritor dessas cartas? Quem foi Paulo? Vamos relembrar um pouco. Primeiro, Paulo ele foi um jovem estudante no judaísmo. Ele era um estudante muito assíduo, muito fiel à doutrina judaica. Ele foi estudante da escola dos fariseus, estudou ali tendo como mestre Gamaliel, um grande rabino, um grande mestre judeu. A gente vai ler sobre Gamaliel lá em Atos 5:34, quando ele tem um papel importante ali em como os judeus iriam lidar com os cristãos, que estavam começando a pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo, então, escuta falar também sobre esse grupo, que, para ele, na época, ele entende como uma seita judaica, um grupo que está saindo do meio do judaísmo e que era conhecido como os do caminho, aqueles do caminho. E Paulo, na sua fidelidade ao judaísmo, ele entende que deveria, então, parar aquela seita, aquela suposta seita, aquelas pessoas que estavam pregando um novo evangelho, de acordo com aquilo que ele entendia na época. E pelo seu zelo, ele passa a perseguir os cristãos. Ele estava ali junto, presenciando a morte de Estevão. Você pode depois olhar isso lá em Atos 7. Ele fica com as vestes daqueles que apedrejaram Estevão aos seus pés. Ele guarda as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. E então ele consente com aquilo. Depois disso, Paulo, ele, no seu zelo pelo judaísmo, começa também a perseguir cristãos, a prender cristãos, a levar cristãos ao julgamento. E ele fica tão inflamado com aquilo que, em determinado momento, ele decide ir à cidade de Damasco para prender os cristãos que estavam lá. Mas você vai lembrar o que acontece no meio do caminho, indo para Damasco. O próprio Cristo se encontra com Paulo. No caminho de Damasco, uma grande luz brilha na sua frente. Jesus, então, aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, confuso, surpreso, pergunta: quem tu és? Então Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Interessante que Saulo, na época chamado Saulo, acreditava estar perseguindo os cristãos. E Jesus diz: eu sou aquele a quem você persegue. Ou seja, sem saber, Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Ele estava indo contra o próprio Cristo, o próprio Senhor. A conclusão disso é que ele fica cego,
é levado, então, para a cidade para onde ele estava indo, e ali Ananias, um homem chamado Ananias, recebe uma visão de Deus para que vá até o lugar onde Paulo estava, para orar por ele. Então ele recupera a sua visão, ele é batizado, e em seguida ele começa a pregar o Evangelho. E olha que grande reviravolta, aquele que perseguia o Evangelho agora é um grande pregador do Evangelho. Leva a palavra de Deus adiante, está então convertido, e entende pelo Senhor, e a gente vai ver isso lá em Atos 22, ele fala isso, entende da parte do próprio Cristo que ele deveria pregar especialmente a um grupo que era o grupo dos gentios. E quem eram os gentios? A gente falou bastante sobre isso na semana passada. Os gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Israel, eram os não-judeus. Durante todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus, as promessas de Deus, as alianças de Deus vão sendo feitas com a nação de Israel. Mas agora, Paulo é levado, é chamado a pregar àqueles que não fazem parte de Israel, aos não-judeus, aos gentios. Então, os gentios passam a receber o Evangelho, passam a ouvir a palavra de Deus, Deus estende ainda mais a sua graça a todos os povos da terra, como foi profetizado no passado, foi o que nós vimos na semana passada, e os gentios passam a ser chamados também de povo de Deus, passam a fazer parte da igreja do Senhor. Deus estende a sua graça. Mas isso, pregar aos gentios, rendeu grandes problemas para Paulo. Porque os judeus criam em quê? A palavra de Deus, as promessas de Deus, são somente para nós, não são para outros povos. E quando Paulo passa a pregar para outros povos não judeus, os judeus se inflamam, da mesma forma como Paulo estava inflamado antes, querendo perseguir aqueles cristãos que pregavam para todos os povos. Então os judeus se voltam contra Paulo, os judeus não convertidos. E o que vai acontecer é que lá na frente, depois de Paulo já ter cerca de 30 anos de ministério, ele vai ser preso em Jerusalém, justamente sob a acusação de pregar para os gentios. E então, como um cidadão romano, ele pede para ser levado para Roma, para ser julgado por César, e em Roma ele escreve essas 4 cartas que ficaram conhecidas como cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Bom, cartas da prisão. A gente pensa em prisão, geralmente o que vem na nossa cabeça é uma prisão terrível, ruim, mas na verdade Paulo ficou preso em prisão domiciliar em Roma. Ele realmente tinha a sua liberdade privada, mas as autoridades romanas entenderam que ele poderia alugar uma casa e ficar ali com um soldado romano vigiando ele o tempo todo. Então ele não poderia sair, ele estava com a sua liberdade privada, mas ele estava ali na sua casa, ele podia ensinar a outras pessoas, ele podia inclusive escrever para outras pessoas, e então ele aproveita aquele período para seguir o seu ministério, para cumprir o seu ministério. A gente lembra do tempo da pandemia, por exemplo, muitos aproveitaram aquele período de privação para estudar mais, para orar mais, para buscar mais a Deus. Outras pessoas não, outras pessoas aproveitaram para outras coisas, mas se não fizeram isso, desperdiçaram uma grande oportunidade. Paulo viu que aquele período era uma grande oportunidade de também ensinar as igrejas do Senhor, e isso foi bênção para nós, porque hoje nós temos diante de nós essas 4 cartas, que talvez não teríamos se Paulo não tivesse sido preso em Roma, não estivesse ali em Roma em prisão domiciliar. Então, dessas 4 cartas, qual que a gente está estudando? Já sabemos? Efésios. Então, vamos ver quem estava atento aí na semana passada, qual é o nosso texto de hoje, em qual capítulo chegamos? Efésios 3. Efésios 3. A gente vai ler o começo de Efésios 3, vamos ver do versículo 1 até o versículo 13. Efésios 3, do 1 ao 13. Acredito que os irmãos já abriram suas Bíblias. A gente vai fazer a leitura, fique atento. A partir do versículo 1 diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente,
Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Irmãos, vamos pedir a direção de Deus para esse tempo de estudos, para essa manhã. Ó Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos pela leitura da Tua palavra. Te louvamos, Pai, porque podemos ter diante de nós a Tua revelação, a revelação da Sua voz. E, Pai, a revelação em especial dessas 4 cartas, que num momento tão difícil, ó Deus, de tanto sofrimento e de tanta incerteza, o Senhor fez com que Paulo escrevesse, inspirado pelo Teu Espírito, para que hoje pudéssemos, ó Deus, aprender mais de Ti, para que hoje pudéssemos crescer, ó Pai, nos Teus caminhos, na nossa vida cristã, e assim pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale conosco, porque precisamos, ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Então, que a meditação desse tempo, dessa manhã, seja de fato conduzida por Ti, que seja, ó Pai, verdadeiramente o Senhor falando a nós. Não deixe, ó Deus, que saiamos daqui da maneira como entramos, mas que possamos ser transformados pela Tua palavra, tocados pela Tua palavra, e que o Senhor nos faça, ó Deus, nos tornar mais parecidos com Cristo, que possamos, ó Deus, viver para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, estamos chegando aqui na metade já da carta aos Efésios. E o que vimos até aqui, na carta aos Efésios? Vamos recapitular também o texto dessa carta. Primeiro, Paulo começa falando das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você vai ler isso a partir do versículo 3 do capítulo 1, onde ele introduz esse assunto, e dali por diante ele começa a falar sobre a obra de Cristo em nós, aquilo que Cristo fez em nosso favor, por nós, perdoando os nossos pecados, nos elegendo, nos tirando de uma vida de pecado, de uma vida de transgressão. No capítulo 2, ele vai usar até imagens mais fortes, nos tirando da própria morte, de um estado de morte para um estado de vida. Ele nos regenera, ele nos transforma, ele nos redime, ele nos perdoa, e ele então nos predestina para si. Ele nos leva a praticar as boas obras, como nós vimos no capítulo 2, no versículo 10. Então ele vai falando da eleição, da adoção, da santificação, de tudo aquilo que Deus faz por nós, em Cristo Jesus. A forma como Deus transforma a nossa vida e a forma como o Evangelho muda o nosso ser, muda tudo em nós. Ele vai então especificando isso. Paulo tem esse objetivo, fazer com que os efésios entendam qual é o efeito do Evangelho. Que diferença faz o Evangelho em nós? Como que o Evangelho nos impactou? Como que ele nos transformou? E isso vai ser o assunto de Paulo, especialmente ali no capítulo 1 inteiro, e no começo do capítulo 2, quando ele diz que nós somos salvos pela graça, e não por nossos méritos, não por nossos esforços, pelas nossas obras, mas pela graça, por meio da fé. Por quê? Porque estávamos mortos. Não éramos capazes de fazer nenhum bem, não éramos capazes de querer, de desejar a Deus, mas Ele nos transforma e, pela graça, nos salva. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia a graça de Deus nos alcançou, um dia a graça de Deus nos transformou e nos fez ser parte do seu povo, parte da sua família.
Na segunda metade do capítulo 2, que foi o que nós começamos a falar na semana passada, Paulo começa a tratar de um novo assunto. Ele fala dos gentios, de como os gentios fazem parte do plano de Deus. Ele revela, então, que o plano de Deus não era somente para os judeus, mas também para os gentios. E na semana passada nós vimos bastante sobre isso, a partir do versículo 11 do capítulo 2. Nós temos também essa aula lá no YouTube, se você não pôde estar aqui na última semana. E Paulo vai mostrando que aquelas bênçãos espirituais, a obra de Cristo, o Evangelho, tem um significado especial para esse povo, para os gentios. Porque antes, eles nem eram povo. Antes, eles nem faziam parte das promessas de Deus, das alianças de Deus. Mas agora eles foram trazidos para perto. Eles foram resgatados pelo Senhor e fazem parte dos planos de Deus. E com isso, o que Cristo faz? Cristo promove uma nova unidade. Aqueles que estavam separados estão unidos. Paulo vai dizer que existia um muro de inimizade entre os judeus e gentios, mas esse muro ele é derrubado por Cristo. Ele é desfeito por Cristo. E agora todos são unidos em uma só família, em um só corpo. Ele diz que Cristo está formando uma nova humanidade, que é expressa, que é manifestada na igreja. Essa nova unidade, que de dois povos Deus faz um só, se encontra aqui, na igreja, um só corpo. E no final ele vai trazer diversas imagens, mostrando especialmente a imagem de uma grande edificação. Todos nós, como tijolos, como pedras de uma grande construção, estamos sendo edificados juntos, tendo como fundamento Cristo, a pedra angular, ele que sustenta todo esse edifício, feito por diversas pessoas, por diversos povos, por povos de todo o mundo, não só judeus, como também não judeus, que estão unidos em Cristo, formando a igreja, se tornando um edifício para a glória de Deus, morada do Espírito. E é assim que Paulo termina o capítulo 2, que foi o que nós falamos na semana passada, sobre o que nós falamos na semana passada. Então ele prossegue, já entrando aí no capítulo 3, que é o nosso texto de hoje, onde ele vai dizer, por essa razão, ou seja, por tudo isso que ele vinha falando antes, essa união entre judeus e gentios, esse povo que está sendo edificado para a glória de Deus, por essa razão, eu, Paulo, então ele prossegue. Agora Paulo fala novamente sobre si mesmo, o que ele tinha feito somente lá na introdução da carta, no capítulo 1, no versículo 1. E existe um detalhe aqui nesse versículo, irmãos, que a gente precisa entender, que é o seguinte, o versículo 2 é o começo de um parêntese que Paulo vai abrir, uma observação que ele vai fazer, e esse entendimento, esse raciocínio, essa linha de raciocínio, vai ser continuada lá no versículo 14. Olha aí o texto, como é que ele é construído. Paulo começa dizendo, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, no final do versículo 1, tem um travessão aí, se você tem a mesma versão nossa, né? E ele começa a falar de algo novo. E lá no versículo 14, ele retoma. Olha como ele volta a dizer a mesma coisa. Por essa razão eu... Então ele segue, ele começa no versículo 1 e vai retomar no versículo 14. O que nós vamos falar hoje, irmãos, é sobre essa observação de Paulo entre o versículo 1 e o versículo 13 do começo do capítulo 3. Vamos ver o que ele vai falar aí. Esse começo do versículo 1, o começo do capítulo 3, melhor dizendo, é como uma nova apresentação de Paulo para a igreja. Lá no começo da carta ele se apresenta como? Quem lembra aí? Capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, o que ele era lá? Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não é assim que ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Agora ele se apresenta novamente, mas ele usa uma outra característica de si mesmo. Ele não diz mais o apóstolo de Cristo Jesus. E qual é a característica que ele coloca aí? O prisioneiro de Cristo Jesus. Grande diferença, né? Antes ele se apresenta o apóstolo de Cristo. Ainda mais para nós hoje, essa palavra tem um peso diferente, né? Porque os apóstolos são pessoas muito líderes, né? Muito proeminentes na nossa sociedade.
E ele se diz antes como apóstolo, que também era uma grande honra, né, ter sido enviado por Cristo, ser um missionário de Cristo, mas agora ele se coloca ali como prisioneiro de Cristo Jesus. Nós temos aqui um contraste, aparentemente. Um apóstolo separado por Deus, chamado por Deus, enviado por Deus, mas agora preso. Parece um contrassenso, né? Mas se era Deus que estava enviando, se ele era um servo de Cristo Jesus, como que agora, no meio do caminho, ele vai preso? E ele tem a sua liberdade privada, ele não pode mais ir por onde ele quer e andar por onde ele deseja para pregar o Evangelho. Parece um contrassenso, mas não é. Porque nós vamos ver, irmãos, que tudo isso fazia parte dos planos de Deus. E o que nós entendemos aqui é que a vida cristã não é a garantia de uma vida fácil, de uma vida confortável. Vão existir momentos em que a vida cristã vai trazer também para nós dificuldades, sofrimentos. Nós vamos precisar passar por tribulações, assim como Paulo passou. Talvez essa prisão não tenha sido nem a maior tribulação que Paulo passou. Em outros momentos ele vai citar naufrágios, né? Ele esteve em ilhas com serpentes, foi picado por serpentes, ele foi apedrejado, ele foi perseguido. Inúmeras dificuldades, tribulações passadas por Paulo, aquele que foi chamado por Cristo. O próprio Cristo pessoalmente esteve ali diante dele, o chamando e o enviando, e ele estava aqui passando por essas tribulações. Então a vida cristã, irmãos, não garante uma vida confortável, não garante uma vida fácil, pelo contrário. Nós, como cristãos, precisamos estar dispostos a enfrentar os sofrimentos, a encarar as dificuldades dessa vida, a encarar as possíveis dores e sacrifícios que a vida cristã vai exigir de nós. Sacrifícios voluntários e involuntários. Ou seja, em diversos momentos nós vamos precisar fazer sacrifícios de forma proposital, porque amamos mais a Deus do que o mundo, desejamos mais ao Senhor do que as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. Então abrimos mão de coisas que desejamos, que o nosso coração deseja. Abrimos mão de ir a lugares, de falar coisas, de fazer coisas que o nosso impulso nos leva a fazer, mas nós sabemos, não, eu preciso manter a minha fidelidade ao Senhor, e então nos sacrificamos. Fazemos sacrifícios, como o sacrifício de acordar cedo pela manhã, estar na casa de Deus, os jejuns, orações, né? Buscamos de fato ao Senhor, mas também estamos dispostos a sacrifícios involuntários, quando somos perseguidos, quando somos caluniados, caçoados por sermos cristãos, quando pessoas se voltam contra nós ou se fecham para nós quando descobrem que nós somos cristãos. Estamos dispostos a passar por esses sacrifícios, a fazer esses sacrifícios, porque eles são parte do Evangelho e da vida cristã também. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Hoje nós vemos pessoas que seguem um Evangelho muito diferente disso, né? Que querem um Evangelho de mordomias, de conforto. Como eu falei antes, como a gente enxerga esses apóstolos, esses supostos apóstolos que nós vemos por aí? Pessoas que querem luxo, né? Uma vida cheia de regalias, cheia de bens, andando de jatinhos e com ternos muito caros. Será que a vida cristã se resume a isso? Eu vim de uma realidade em que se dizia isso, né? Que o apóstolo, né, o líder lá da igreja, ele tem que ser muito abençoado porque a bênção vem de cima. Então ela vai chegar primeiro no apóstolo e depois na igreja. E tinha esse argumento. Então vamos dar jatinho para o apóstolo, porque se o apóstolo for abençoado, a igreja também vai ser. A bênção vem de cima, então chega lá primeiro. Isso é algo real, parece engraçado, né? Mas é algo que realmente se prega por aí. Eu estive nessa realidade, né? Esse é a compreensão que muita gente tem da vida com Deus. E olha como é diferente do que a Bíblia mostra para nós. A Bíblia vai mostrar para nós que não é assim. Que, pelo contrário, viver com Cristo é negar a si mesmo, é matar a sua carne, é doar e não somente querer receber, é ofertar e não somente querer algo para si, não somente querer autopromoção ou um evangelho confortável, é de fato se entregar para o Senhor. A Bíblia mostra que esse evangelho de renúncia, de entrega, de autossacrifício, é de fato o evangelho de Cristo Jesus. E por isso,
o apóstolo Paulo era prisioneiro. E por isso ele não escondia isso. Por isso ele não falava só, eu sou apóstolo, e vamos ignorar aqui esse lado do prisioneiro. Não. Ele dizia, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus. Não existia contradição nisso. Inclusive, lá na frente, nós vamos chegar nesse texto, em Efésios 6:20, Paulo juntando essas duas características. E ele vai dizer que ele é um embaixador, um enviado, assim como apóstolo, em cadeias. Pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, eu sou apóstolo preso de fato. E essas coisas andam juntas. E realmente eu sou cristão vivendo isso. O envio, ser embaixador e estar em cadeias. Assim também é para nós. Nós somos adotados, nós somos eleitos, nós somos chamados. Mas em muitos momentos, irmãos, seremos também perseguidos. Seremos também caluniados. Pessoas também se voltarão contra nós. E nós precisamos entender isso. Que isso faz parte da vida cristã. E nos fortalecemos no Espírito Santo para vivermos esses momentos. Então Paulo diz, eu sou prisioneiro. Mas olha que interessante, ele não diz só, eu sou prisioneiro. O que mais ele diz aí? Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui existem vários entendimentos dessa expressão. Primeiro, ele poderia estar dizendo, eu sou prisioneiro por causa de Cristo Jesus. A serviço de Cristo Jesus. Eu estava ali cumprindo o ministério, servindo ao Senhor, e nesse serviço a Cristo, eu fui preso. Ou seja, essa prisão para ele não era um motivo de vergonha. Ele não estava sendo preso porque cometeu algum crime, porque fez alguma coisa contrária à lei, porque ele realmente fez algo errado. Não, ele estava a serviço de Cristo Jesus. Então não era um motivo de vergonha, era um motivo de se gloriar. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estava a serviço de Cristo quando fui preso. Ainda, alguns dizem que ele poderia estar querendo dizer, eu sou um prisioneiro que pertence a Cristo. Mesmo preso, eu ainda sou de Cristo. Cristo ainda está comigo. E é um grande conforto isso. Não é verdade, irmãos? Na hora do nosso sofrimento, na hora da nossa tribulação, nós somos de Cristo. Nós estamos com Cristo. E Cristo está conosco. Ele continua ali, nos guardando, nos amparando, nos sustentando. Porque a nossa tribulação não nos faz estar longe do Senhor. Ou o fato de vivermos sofrimentos não é motivo para pensarmos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Não. Mesmo na hora do sofrimento, nós somos de Cristo. Nós estamos com Cristo. E Cristo está conosco. A presença de Deus nos preenche. A presença de Deus nos guarda. O Espírito Santo nos consola. Nós somos de Cristo. Não só nos tempos bons, mas também nos tempos difíceis. Nós somos de Cristo. E Cristo está conosco. Ou ainda, ele poderia estar querendo dizer que sou prisioneiro pela vontade de Cristo. Eu estou aqui porque Cristo quis que eu estivesse aqui. Porque Deus está governando todas as coisas e faz parte dos propósitos de Deus que eu esteja passando por essa situação, que eu esteja passando por essa tribulação. Então não pensem que isso é perda do controle, que Deus perdeu o controle, que Deus não sabe o que fazer nesse momento. Não, Deus está no controle em todo o tempo, inclusive na minha prisão, inclusive no meu sofrimento. Eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus e eu estou aqui cumprindo um propósito. E ele reconhece isso dizendo, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus, e não só isso, mas sou um prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. E assim ele conclui essa nova apresentação, um prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. E aqui a gente precisa lembrar como que Paulo foi preso. O que aconteceu em Jerusalém para que ele fosse preso? Ele vai a Jerusalém com um grupo de irmãos, sabendo, já tendo recebido algumas profecias, que ali ele poderia ser preso. Mas ele diz, não, eu vou cumprir o propósito do Senhor, e se Deus quiser que eu vá preso, assim será, mas eu não vou deixar de cumprir o meu ministério, o meu chamado. Então ele vai para Jerusalém levando algumas pessoas. Dentre essas pessoas existia um gentio, chamado Trófimo. E os judeus, quando viram Paulo com aquele grego, com aquele gentio, já ficaram inflamados, agoniados ali, a gente tem que fazer alguma coisa.
E Paulo, num certo dia, vai até o templo, e chegando ali no santuário, no templo, os judeus passam a acusar Paulo. Esse é aquele que está pregando contra a nossa fé. Esse é aquele que está dizendo que as pessoas não precisam mais seguir a lei de Moisés. E acusam Paulo, e então, tentando encontrar algum argumento que fosse forte o suficiente, eles começam a dizer que Paulo tinha levado aquele gentio para dentro do templo, o que não havia acontecido. E isso cria uma grande confusão. Paulo, então, começa a falar com aqueles homens. Isso você vai ver lá em Atos 21, no versículo 28 e 29, e também em Atos 22, do 1 ao 22. Paulo começa a explicar o seu ministério. E é interessante que nesse texto vai dizer que os judeus escutam atentamente. Então parece que aquela confusão para que os judeus ouçam o que Paulo tem a dizer. Qual é a defesa de Paulo? E todos estão escutando atentamente. Paulo vai contando a sua história, quem ele era, de onde ele veio, o que aconteceu no caminho de Damasco. E chega um certo ponto que Paulo diz assim: então Cristo apareceu para mim em uma visão e disse que eu deveria pregar aos gentios. Ou seja, Paulo podia ter escondido esse detalhe da história dele, Mas não. Ele sabia que aquele era o chamado dele e que não havia nada de errado naquilo. Pelo contrário, aquela era a missão que Deus tinha dado para ele. Ou seja, ele não esconde isso. Por isso ele não esconde isso. Pelo contrário, ele reafirma: Cristo me chamou para pregar para os gentios. Como consequência, a confusão volta. As pessoas, de fato, querem prender Paulo porque não aceitam que ele pregasse aos gentios, e Paulo vai preso. Então, quando a gente entende esse contexto, nós voltamos para o nosso texto de Efésios e lemos mais uma vez que Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. E agora a gente entende um pouco mais, um pouco melhor, como era esse amor. Imagine você a ponto de ser apedrejado, preso. Paulo não sabia o que eles fariam com ele. Você tendo todas as pessoas atentas para ouvirem a sua defesa, sabendo que elas estavam te acusando por um ponto específico, e na sua defesa você reafirma: não, eu realmente fui chamado para pregar para esse povo. Isso não é amor? Amor por aqueles a quem Cristo o enviou a pregar? Isso de fato não é amor pelo Evangelho? Paulo estava mostrando ali: não importa que eu seja apedrejado, preso, ou que aconteça qualquer coisa comigo, eu vou realmente manter, eu vou continuar o meu ministério por amor a Cristo e por amor aos meus irmãos, os gentios. Então ele reafirma: isso é amor. Esse é o amor sacrificial, que abre mão do seu conforto, do seu bem-estar, que se arrisca por amor daqueles a quem Deus o enviou a pregar. Assim era, irmãos, o sentimento de Paulo pelos gentios. Então ele foi acusado por isso. E aqui a gente termina essa nova reapresentação de Paulo quando o raciocínio é cortado. Simples. Eu só queria pontuar duas coisas. Primeiro, que essa ira dos judeus era totalmente injusta. E lá no capítulo 13, Paulo primeiro foi pregar aos judeus, mas eles rejeitam. E aí no capítulo 13 ele diz: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês rejeitaram os judeus dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, houve um momento, então, que essa decisão de pregar aos gentios foi assumida em virtude da rejeição dos judeus da pregação de Paulo. Sim. Então, ou seja, era uma ira totalmente injusta, porque eles tinham recebido a oportunidade de receber a palavra de salvação em Cristo, mas eles mesmos rejeitaram. Sim. E a segunda coisa que eu queria pontuar é justamente essa questão que você ressaltou da motivação, o amor. E eu vejo que hoje a gente prega pouco porque a gente ama um pouco os perdidos. Sim. Se nós amássemos os perdidos como Paulo amava os perdidos, nós pregaríamos com a mesma disposição, talvez, que ele tinha para pregar. Sim. Mas como a gente ama pouco as pessoas que se perdem, a gente também prega pouco o Evangelho. Sim. Sim. Então, para quem não escutou aí atrás, o pastor destacou 2 pontos, Um é a injustiça dos judeus, porque, de fato, a palavra mostra que primeiro o Evangelho foi levado a eles, Inclusive, Paulo pregou primeiro para eles, eles rejeitaram.
e então o evangelho se voltou para os gentios. E um segundo ponto, que é a necessidade que nós cresçamos em amor, a fim de também pregarmos o evangelho. O pastor destacou aqui que, possivelmente, nós pregamos pouco porque amamos pouco. E se nós pararmos para refletir com sinceridade, irmãos, não é isso que acontece? Nós vemos pessoas caminhando para o inferno, pessoas se perdendo, longe de Cristo, e qual sentimento nós temos? Nós nos compadecemos por aquela pessoa, nós ficamos desejosos de mudar a situação dela de alguma forma, de levar o evangelho para ela de alguma forma. Geralmente nós ficamos indiferentes. Nós deixamos que aquelas pessoas continuem seguindo suas vidas longe de Deus, longe de Cristo. E por que nós deixamos? Nos falta esse amor, né? Nos falta amar os perdidos. Amar também mais a Cristo, porque Cristo ama os perdidos, e se nós amarmos a Cristo, nós amaremos também aqueles a quem Ele ama. Nós desejaremos que as pessoas se voltem para o Senhor, se voltem para o nosso Senhor. Nós temos em nós o Evangelho da salvação, nós temos conosco o Evangelho da salvação, e nós precisamos levar esse Evangelho adiante, irmãos. Um certo pregador, né, algum tempo atrás, disse que o evangelismo, as missões, é como mendigos que falam para os outros aonde encontrar o pão. E é assim, nós éramos mortos, como Paulo disse na sua carta agora, no capítulo 2, estávamos mortos e encontramos o pão da vida. Nós revivemos, nós fomos avivados em Cristo, nós recebemos uma nova vida em Cristo. E agora nós sabemos aonde está o pão, está nele. Existem tantos outros que estão morrendo sem esse pão, precisando dele, e nós devemos, então, irmãos, amá-los, precisamos amá-los também, a ponto de levar esse pão, a ponto de levar a eles a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, nós chegamos no versículo 2 do capítulo 3, e Paulo começa aqui esse parêntese, ele corta o seu raciocínio, você vai ver que tem um corte aí abrupto, né, que vai voltar no versículo 14, e Paulo vai tratar aqui simultaneamente de dois assuntos. Ele vai falar primeiro do mistério do Evangelho, que é o que nós já começamos a falar na segunda metade do capítulo 2. E ele vai falar também sobre o seu chamado como ministro desse Evangelho, né, como ele foi chamado por Cristo para pregar essa palavra. Ele começa aqui no versículo 2, dizendo que é um prisioneiro por amor a vocês, gentios, e ele diz, se é que vocês ouviram falar da dispensação da graça, a respeito da dispensação da graça. Se é que vocês ouviram falar. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão? Será que Paulo está duvidando que eles ouviram falar do Evangelho? Essa é uma expressão muito comum, né, nas cartas de Paulo. Essa expressão vai aparecer em vários momentos, né, você vai encontrar lá em 2 Coríntios 5:3, em Gálatas 3:4, Efésios 4:21, aí na própria carta. Talvez se você passar uma página você encontre Efésios 4:21, Colossenses 1:23. Em diversos momentos Paulo vai usar essa expressão, se é que vocês, então ele continua. Mas o que Paulo está fazendo aqui não é expressar dúvida. Ele não está duvidando que os irmãos ouviram o Evangelho. Na verdade, essa é uma expressão retórica. O objetivo dessa expressão é gerar a confirmação de quem está lendo. Então, quando ele diz, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça, então ele espera que o leitor pense o quê? Não, é claro que eu ouvi falar. Sim, eu sei do que ele está falando. É uma expressão retórica para confirmar em quem está lendo aquilo que ele está querendo dizer. Então, poderia ser traduzido como, tomando por certo que vocês ouviram. É a tradução, por exemplo, da NVT, que traduz assim, tomando por certo que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça. E ele vai dizer do versículo 2 ao versículo 5, vamos ler novamente esse texto. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, irmãos, Paulo fala aqui de um mistério. Mistério. Versículo 3, 4, depois ele vai falar também no versículo 6, do versículo 9. E não é a primeira vez que Paulo fala de um mistério.
nessa carta, na carta aos Efésios. Paulo vai falar desse mistério também lá no capítulo 1, no versículo 9. E a gente já passou por essa parte. Mas agora ele fala com mais clareza, e ele fala mais vezes, né, sobre o mistério. E mistério, irmãos, aqui, para Paulo, não é uma coisa mística, não é um conhecimento oculto, reservado só para alguns, né, iniciados, alguns mais favorecidos, né, como dizia o gnosticismo, né, uma doutrina antiga, uma heresia antiga. Irmãos, nós gostamos de um mistério. É verdade, quando a gente ouve falar que tem um mistério, a gente já fica curioso, querendo saber o que está acontecendo, né? Mas que mistério é esse? Se tem uma coisa que a gente gosta mais do que o mistério, de uma revelação, né? Mas para ter uma revelação tem que ter um mistério primeiro. E a gente vê em muitas denominações por aí esses termos sendo usados com muita, de uma forma muito comum, né? Mistério, revelação, o tempo todo. Então, às vezes a pessoa chega no púlpito e já começa dizendo: irmãos, Deus tem um mistério para revelar aqui nessa manhã. E a igreja já fica: opa, vamos prestar atenção porque eu quero ver que mistério é esse. Então, Deus tem um mistério na sua vida, né? Tem um mistério que vai acontecer no seu futuro. Essa semana Deus vai revelar um mistério para você, né? Então a gente fica empolgado com isso, né? Mas o mistério aqui, irmãos, não é nada desse tipo, não é nada oculto, não é uma revelação dessa ordem, né, desse tipo. O mistério aqui é algo que já foi revelado. O que é o mistério? O mistério são os efeitos da obra salvífica de Cristo. O mistério é o próprio Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer no final, aí, no capítulo 5, né, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então é um mistério porque antes as pessoas não conheciam. Durante séculos as pessoas não sabiam o que era, mas agora estava ali, diante deles. Então esse mistério já estava revelado, né? Se as pessoas queriam uma revelação, ali estava a revelação do Evangelho. Esse era o mistério. Vamos avançar um pouco lá em Colossenses 1. Paulo vai falar de novo desse mistério. Paulo também gostava desse termo, é um mistério. Era pentecostal, aparentemente. Colossenses 1, versículos 26 e 27. Ele vai dizer assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. O que ele está dizendo aqui? O mistério esteve escondido durante séculos e gerações. Então, por isso é chamado de mistério. Porque durante séculos esteve escondido, não foi revelado. E o que nós vemos, irmãos, ao longo de todo o Antigo Testamento, é uma revelação progressiva do plano de Deus. Deus vai revelando progressivamente aquilo que Ele está fazendo. Então, lá no Éden, nós já lemos que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. E ali a gente tem um começo de uma revelação desse mistério. Mas quem é esse descendente? E como ele vai fazer isso, pisar a cabeça da serpente? E o que isso vai representar, o que isso vai significar para o mundo, né? Ninguém sabia. Provavelmente Adão e Eva ficaram com um mistério na cabeça. E então, essa revelação foi sendo progressivamente levada para o seu povo. Abraão também teria um descendente, né? Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Que descendente? De que forma? Como que ele abençoaria? Não sabia. Moisés profetiza sobre um novo profeta que viria e que o povo deveria ouvir. Que profeta era esse? Ninguém sabia. Então Davi também teria um filho que se assentaria no trono e reinaria para sempre. Mas como assim reinar para sempre? Né? Como um rei pode reinar para sempre? Quem seria esse descendente? Um mistério. Então esse mistério, irmãos, esteve oculto durante séculos, de gerações em gerações. E agora esse mistério se revela. Quem é o descendente de Eva? Quem é o descendente de Abraão? Quem é o descendente de Davi? Quem é o profeta profetizado por Moisés? É Cristo. Cristo Jesus. Ele se revelou a nós. Ele veio ao mundo. E agora o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações foi manifestado aos seus santos. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse mistério está diante de nós
diante dos nossos olhos. Esse mistério que veio desde o Éden e está diante de nós. Vamos ler outro texto. Vamos avançar um pouco em 1 Pedro. Abra aí em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos 10 e 12. 1 Pedro 1, 10 e 12. 10 a 12, melhor dizendo. Vai dizer assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram, ou seja, eles precisavam investigar ainda. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, não só Paulo falava do mistério, também Pedro. O que ele está dizendo aqui? Os antigos profetas investigaram aquilo que aconteceria, eles queriam saber o que viria. Os próprios anjos desejavam contemplar isso. Mas agora foi anunciado a vocês o Evangelho de Cristo Jesus. Não precisa mais ser investigado, não precisa mais ser indagado. Nós já sabemos qual é o plano de Deus, qual é a revelação do plano de Deus. É Cristo em nós. Tudo que os profetas falaram apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, apontava para o Senhor. E Cristo veio, e agora o mistério pode ser conhecido. Isso que vimos em Colossenses, em Pedro, e isso nós vemos aí também no nosso texto, em Efésios 3, no versículo 3, quando ele diz que a ele próprio foi dado a conhecer o mistério, ao próprio Paulo, e no versículo 5, como nós lemos, que não foi dado a conhecer as gerações anteriores, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então Paulo recebeu a revelação desse evangelho, foi revelado a ele no caminho de Damasco, e depois, posteriormente, pelo próprio Cristo, como ele diz lá no capítulo 22, versículo 21 de Atos. E agora, irmãos, a revelação desse mistério vem a nós por meio dos apóstolos e profetas, ou seja, por meio daquilo que está registrado nas Escrituras, por meio da palavra de Deus. Nós temos acesso a esse mistério, nós temos acesso a essa verdade, a verdade do Evangelho, no registro das Escrituras. Então, se você quer uma revelação, leia a palavra de Deus. Você busca uma revelação, leia a palavra de Deus. Claro, irmãos, que cremos em profecias e revelações ainda hoje, mas a revelação máxima acerca da nossa salvação e das doutrinas de Cristo estão na palavra do Senhor, estão nas Sagradas Escrituras. E também aos Efésios, esse mistério foi exposto. É o que Paulo vai dizer. Como eles poderiam conhecer esse mistério? Era justamente aquilo que ele vinha falando antes. Lembra que nós comentamos que no começo da carta, Paulo vai dizer sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Ou seja, ali ele está explicando o Evangelho, explicando o mistério que foi revelado. Mas Paulo especifica ainda mais os efeitos desse Evangelho, desse mistério, no versículo 6 do nosso texto, que ele vai dizer aí. Qual é esse mistério? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E é basicamente um resumo daquilo que ele disse no final do capítulo 2, na aula que nós vimos na semana passada. Ou seja, esse Evangelho vem até nós, mas não somente aos judeus. O Evangelho ele vem também aos gentios. Esse mistério esteve oculto ao longo dos séculos. As pessoas tinham indícios, tinham sinais, apontavam para isso, mas não sabiam com clareza como isso aconteceria. Os gentios foram aproximados, foram resgatados pelo Evangelho. Essa obra de Cristo é tão gloriosa, é tão grandiosa, que alcançou todo mundo.
todas as nações da terra, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão sendo trazidas para o reino de Deus, estão sendo trazidas para a família de Deus e estarão juntas na glória celestial, adorando ao Senhor, celebrando e exaltando ao nosso Deus. E é por isso, irmãos, que hoje nós estamos aqui, estamos longe de Israel, aqui no Brasil, não somos, talvez a maioria de nós, judeus, somos gentios, não judeus, mas fomos alcançados por Cristo. Fomos alcançados pela obra do Senhor. E essa é a glória, a grandiosidade do Sagrado Evangelho. Nós pertencemos a Cristo. Nós podemos pertencer a Cristo. Mesmo não sendo descendentes étnicos de Abraão, mas pela fé fazemos parte das promessas. As promessas de Deus chegam a nós e nos salvam em Cristo Jesus. Nós fazemos parte dessa grande família. Somos co-herdeiros, como ele diz aí, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E somente por Cristo, irmãos, nós podemos ser salvos. Somente em Cristo nós poderíamos ser aproximados de Deus, nos tornar parte do povo de Deus, nos tornar seus filhos, família do Senhor. Nós antes estávamos longe, mas agora estamos perto. E isso acontece mediante a pregação do Evangelho, do sagrado, do santo Evangelho de Cristo Jesus. Se hoje nós estamos aqui, se hoje temos fé em Cristo, é porque um dia alguém pregou para nós. Se hoje você está nos caminhos do Senhor, é porque um dia alguém levou a palavra de Deus para você. Alguém anunciou o Evangelho para você. Assim como Paulo havia anunciado o Evangelho para aquela igreja, para os Efésios. Então Paulo vai falar sobre esse chamado, esse ministério de pregação. No versículo 7 ao versículo 9, ele diz assim: o Evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha como Paulo se refere a si mesmo. O menor de todos os santos. O menor de todos os santos. Será que era uma crise de autoestima que Paulo estava tendo aqui? Ou será que era uma falsa modéstia? Eu sou o menor aqui de vocês. Não, irmãos, não era. Paulo lembrava do seu passado. Ele lembrava o que ele havia feito contra os cristãos e como foi revelado para ele no caminho de Damasco contra o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 9, ele vai fazer algo parecido. Ele diz que ele é o menor de todos os apóstolos. E ele explica por que ele se vê dessa maneira. Ele fala, porque no passado eu persegui a igreja do Senhor. Então ele se diz o menor. Ele lembra de onde ele veio. Ele lembra de onde Cristo o tirou. E sabendo de onde Cristo o tirou, ele se considera, sinceramente, genuinamente, o menor de todos os santos. Ele matou cristãos, perseguiu cristãos, prendeu cristãos. Quanta maldade ele praticou. E só dele ter sido tirado dessa vida e trazido para Cristo, já é uma graça insondável, grandiosa, não é verdade? Mas, além de ser salvo, Deus também o chama para ser um apóstolo de Cristo, para pregar o Evangelho. Olha como que a graça de Deus transformou a vida de Paulo. Olha como que a graça de Deus foi abundante na vida de Paulo. E é assim que Deus faz, irmãos. Não importa o nosso passado, o nosso histórico, aquilo que nós fizemos lá atrás, não importa quem nós fomos, de onde Deus nos tirou. Ele transforma a nossa vida e a graça dele nos alcança. Se nós estamos aqui é porque nós fomos alcançados por ele. Não importa o quanto nós erramos no passado, ele de fato nos perdoa. E existe um perdão verdadeiro, um perdão genuíno. O perdão de Deus não é parcial. Eu te perdoo, mas eu fico com o pé atrás, como de vez em quando a gente faz, né? Não, o perdão de Deus é completo, é genuíno. Deus perdoou o apóstolo Paulo. Perdoou a ponto de fazer dele apóstolo, pregador do Evangelho. E Deus perdoou também a você. Deus perdoou a cada um de nós.
independente do passado que fizemos, se existe arrependimento em nós, Deus nos perdoou, Deus nos transformou, Deus nos trouxe para o seu reino e hoje nós somos, de fato, filhos amados do Senhor. Nós somos acolhidos por Ele, nós pertencemos a Ele. E isso é graça. Isso é a manifestação da bondade do nosso Deus. Isso é graça. É a graça que se estende a nós, que nos acolhe, e que não só nos acolhe como filhos, como também nos permite servir a Ele, fazer a vontade dEle, andar nos seus caminhos. Isso é graça. Por isso, Paulo diz que foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Paulo recebeu essa graça, ser salvo e pregar o Evangelho. Era como ele vai dizer em outro momento, tendo um tesouro em vasos de barro. A riqueza do Evangelho sendo anunciada por alguém que era tão pequeno e tão frágil, tão fraco, tão pecador anteriormente. Ele estava ali como servo de Deus, somente pela graça. Somente pela graça. Como ele também vai dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Sim. Essa força operante é contínua, né? Não só nos alcançou para nos tirar do pecado passado, mas continua conosco para nos fazer vencer o pecado dia após dia. Então, nós fomos salvos em uma determinada ocasião, mas nós continuamos sendo salvos continuamente nesse processo de santificação, e nós seremos salvos definitivamente no futuro, na glorificação. E durante todo esse processo, o poder operante de Deus está conosco. Deus está nos capacitando a vencer o pecado, Deus está nos capacitando a servi-lo, Deus está nos capacitando a fazer a sua vontade. Não importa o quanto nós somos fracos ou o quanto que nós temos pouca habilidade para servir a Deus ou o quanto que nós achamos incapazes, insuficientes, o poder de Deus continua conosco, nos fazendo servi-lo e fazer a sua vontade. É esse poder que nós buscamos para, de fato, sermos cristãos fiéis ao Senhor. Então precisamos, irmãos, buscar esse poder, buscar a presença de Deus e, de fato, servi-lo, pregar o Evangelho, levar adiante a palavra do Senhor, assim como Paulo fazia. É maravilhoso quando nós vemos Deus agindo na vida de alguém. Você já teve essa experiência de orar por alguém ou de pregar o Evangelho para alguém e ver aquela pessoa ser transformada, ver aquela pessoa ser renovada por Cristo? Isso é maravilhoso. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Isso nós buscamos, a graça de falar, a graça de pregar o Evangelho. Paulo entendia isso. E por isso é que ele evangelizava independente das circunstâncias. Ele pregava mesmo com risco de ser apedrejado, de ser preso. Ele continuava falando do Evangelho, porque era uma graça, era um dom de Deus, era o poder de Deus operando sobre ele. Assim também nós, irmãos, independente das circunstâncias, precisamos servir ao Senhor, buscar ao nosso Deus, fazer a vontade do Senhor e pregar o Evangelho, falar de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aí no versículo 10 e 11. E isso, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdadeira Igreja manifesta o Evangelho ao mundo. A multiforme sabedoria de Deus pela Igreja é expressada ao mundo que está perdido, que está longe do Senhor, e não só ao mundo, como ele vai dizer, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Lembra lá do texto de 1 Pedro que nós lemos? Esse mistério, esse Evangelho, são coisas que os anjos desejam conhecer, os anjos desejam investigar. Ou seja, o mundo como um todo e também as hostes celestiais,
o mundo celestial, o mundo espiritual, observa na igreja o poder de Deus sendo revelado, sendo manifestado, na verdadeira igreja, onde pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações são trazidas, são unidas em Cristo e podem então exercer o poder de Cristo através dos seus dons, da sua vida de santificação, do seu serviço ao Senhor, através da igreja. A igreja manifesta o poder de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é viva. Essa sabedoria do Senhor não é apenas, irmãos, grande, mas é multiforme, é muito variada. Essa é a ideia aqui do texto, ou seja, ela foi revelada de diversas maneiras ao longo do tempo, ao longo da história, e ela hoje se manifesta de diversas formas em nosso meio. Se cada um de nós pudesse, por um breve período de tempo, contar como Cristo te salvou, eu imagino que nós teríamos aqui testemunhos dos mais variados, de formas mais diferentes. Para alguns, Deus se revelou ainda na infância, na adolescência. Para outros, Deus se revelou em fases da vida mais avançadas. Para alguns, Deus salvou já na igreja, ouvindo a palavra. Outros, Deus salvou quando nem pensavam ir para a igreja. Deus age, irmãos, de formas variadas, de formas diferentes, salvando pessoas diferentes e trazendo essas pessoas para o seu reino, para a sua família. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta em nós. E agora que nós estamos aqui, cada um de nós, pessoas diferentes, com dons diferentes, manifestando seus dons, também revelam a multiforme sabedoria de Deus. Também revelam como Deus está agindo individualmente em cada um de nós, operando em cada um de nós uma obra gloriosa, mas também em todos nós, como a edificação de um grande edifício, que vai ser construído para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, a igreja é como um grande vitral, que com suas diferentes formas e cores, manifesta uma grande e linda imagem, que é a imagem do Evangelho, da glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, fechando aqui o nosso texto, Paulo vai para os últimos versículos, ele caminha para fechar essa janela que ele abriu, falando das implicações de participarmos dessa graça. Primeiro, ele vai falar, na primeira implicação, ele fala de duas. Primeiro é termos ousadia e acesso a Deus com confiança, versículo 12. Olha o que ele diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Irmãos, essa palavra ousadia, aqui no original, parrhésia, quer dizer ousadia para falar, liberdade de se expressar. Em Cristo temos essa ousadia para falar diante de Deus. Podemos ir a Deus em oração. Ou seja, por conta de Cristo, porque agora fazemos parte da família de Deus e fomos aproximados, as nossas necessidades podem ser levadas a Deus em oração, cada uma delas. Nós não temos mais necessidade de guardar nenhuma dificuldade para nós, ou tentar resolver por nós mesmos. Devemos levar com ousadia a Deus em oração, com confiança, sabendo que Ele nos ouve, que Ele nos escuta, que Ele nos acolhe. E isso por conta da nossa fé em Cristo, em nome de Cristo. Cristo nos deu, irmãos, livre acesso ao Pai. Nós podemos ir a Ele de maneira ousada e confiante. Segunda implicação dessa graça, desse mistério, desse evangelho que nos alcançou, é que não desanimamos. Então a gente chega no versículo 13, quando Paulo encerra esse parêntese que ele abre. Ele diz: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E o que Paulo faz aqui? Ele se conecta de novo com o começo do nosso texto. Ele volta a falar das prisões, das tribulações que ele vinha passando. Ou seja, esse longo parêntese que ele abre vem para mostrar que os sofrimentos de Paulo eram um desdobramento do seu ministério, o ministério de pregar o evangelho aos gentios. E tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Tudo aquilo era parte do chamado de Deus para ele. Deus estava no controle em todo o tempo. E aquela prisão, ela era também para a glória de Deus. Paulo estava ali também glorificando ao Senhor quando estava preso, quando estava sendo perseguido por causa do evangelho, por causa de Cristo. Então ele diz: não desanimem.
É muito possível, irmãos, que diante da prisão do líder, do fundador da igreja, a igreja de Éfeso ficasse desanimada. É possível até, seria compreensível, que o próprio Paulo ficasse desanimado. Imagina, no auge do ministério, depois de 30 anos de convertido, ele é preso. Ele poderia pensar, será que agora tudo vai por água abaixo? Será que agora tudo vai se desfazer? Será que agora o evangelho vai ser perseguido a ponto de não podermos mais pregar? Então as pessoas poderiam, de fato, desanimar. Será que o evangelho vai sucumbir? E nós também somos acometidos por sentimentos assim hoje em dia. Não é, irmãos? Quando nós vemos a situação da igreja, da cristandade ao redor do mundo, quando nós olhamos para a Europa, por exemplo, e você vê ali tantas igrejas fechando, virando boates, virando casas de show, virando mesquitas, né? Quando nós vemos como o evangelho tem sido perseguido, não só de maneira explícita, mas também de maneira implícita, como que o secularismo está avançando, a ideia de que nós não precisamos de um Deus, de que eu posso viver a minha vida sem pensar em Deus, sem buscar a Deus, sem servir a Deus, como que essa ideia está avançando, o ateísmo está avançando, o abandono da fé, a militância contra a palavra, como que as pessoas estão se levantando contra aqueles que pregam a palavra fielmente, né? Porque percebem que essa pregação vai na direção contrária das suas ideologias, né? Das suas militâncias particulares. Quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, é possível que na nossa natureza humana a gente desanime e pense, meu Deus, será que o evangelho vai continuar avançando? Ou será que vão continuar fechando mais igrejas e pessoas abandonando a fé? Será que a igreja de Deus vai avançar? Mas se nós sofremos, irmãos, e se a igreja sofre por se manter fiel a Cristo, então nós não desanimamos. Nós não temos motivos para desanimar, porque nós somos perseguidos, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Nós continuamos sofrendo nesse mundo, mas no meio do nosso sofrimento, durante o nosso sofrimento, nós somos de Cristo Jesus. Cristo está conosco. Cristo continua com a igreja. Deus continua agindo. Deus não nos abandonou. E se Deus está conosco, o evangelho vai avançar. E os propósitos de Deus vão se cumprir. Independente do ateísmo, do secularismo, das igrejas que se fecham, das pessoas que se levantam contra a palavra de Deus, o evangelho vai prosseguir e os planos de Deus vão se cumprir, porque Deus está conosco. Deus continua com a igreja. E Paulo sabia disso. E por isso ele consolava a igreja. Veja, era Paulo que estava preso. Era ele que sofria. Mas ele encorajava. Ele poderia querer ser encorajado. Ele poderia ter uma autopiedade ali, né, e falar, gente, me visita, eu estou sozinho aqui, né, eu estou sofrendo, me ajuda. Né, mas não, ele tem um coração firmado em Cristo. Então, aquele que estava preso era aquele que encorajava os irmãos. E quantas vezes, irmãos, isso acontece? Quando alguém está, de fato, firmado em Cristo, não sei se já aconteceu com você, e você vai fazer uma visita àquela pessoa, e aquela pessoa que está com o coração firmado em Cristo, é ela que te anima. Né? Você vai lá querendo dar uma força, animar, levar, né, um pouco de ânimo para aquela pessoa, mas quando você chega lá, aquela pessoa está firmada no Senhor. Então ela diz, não, Deus está comigo. E você sai dali e você que sai fortalecido. Né? Isso é o que acontece, irmãos, quando Cristo está conosco. Isso é o que acontece quando nós guardamos a presença de Deus no nosso coração. Quando o poder atuante de Deus opera continuamente em nós. E Paulo dá razão para que o povo não desanimasse. Esse sofrimento é motivo de honra para vocês. Todo sofrimento que vocês estão passando, que eu estou passando por vocês, é porque Cristo está agindo em favor de vocês. É porque Cristo está operando em vocês. E assim, irmãos, são os sofrimentos que nós passamos nesse mundo por amor ao Evangelho. São motivo de honra, porque mostram que Cristo está agindo em nós. Cristo está operando no nosso coração. Mas, irmãos, os sofrimentos de Paulo naquela prisão e todos os outros que ele passou eram só um fruto, uma manifestação de fidelidade diante dos sofrimentos muito maiores e de alguém muito mais relevante, os sofrimentos de Cristo. Esses sofrimentos também foram em nosso favor, também foram motivo de honra para nós. Cristo foi à cruz. Ele não fugiu do sofrimento. Ele não fugiu da dor que
que a cruz traria para ele. Pelo contrário, ele cumpriu os propósitos do Pai, ele foi até a cruz do Calvário e morreu em nosso favor. Nós temos alguém que sofreu por nós. Nós temos um amigo, um Senhor, que sofreu por nós, que nos amou, que por amor a nós foi à cruz. Não quis viver no conforto, não quis abandonar o sofrimento, mas por amor a nós, sofreu, foi torturado, foi morto por nós. Então se alegre, não desanime. Você tem alguém que morreu por você e que ressuscitou ao terceiro dia e que está com você. Não desanime. Você tem um amigo, um Senhor que sofreu, que esteve disposto a sofrer em seu lugar, para que hoje você estivesse aqui, nos caminhos do Senhor, sendo salvo, sendo de fato transformado de glória em glória, dia após dia, vivendo as bênçãos espirituais que Ele tem para nós, até que, em um determinado momento, instituído por Ele, nós seremos resgatados e viveremos na glória eterna. E todo sofrimento terá ficado para trás, toda tribulação terá sido desfeita, porque Cristo nos resgatou. Cristo sofreu por nós, Cristo sofreu em nosso lugar. Então não desanime, se alegre. A vida cristã pode se mostrar difícil, mas não desanime. A caminhada com Cristo pode ser dolorosa, mas não desanime. Existe uma obra em curso, existe um plano de Deus que está sendo levado adiante, em favor de nós e para a glória de Deus. Então não desanime. A graça de Deus está com você. O poder de Deus está com você. A mão de Deus está com você. Amém, irmãos? Tenho 3 perguntas apenas para a nossa aplicação e para a nossa reflexão no final desse estudo. Primeira pergunta, em cima disso que temos falado: como você tem lidado, irmão, com seus sofrimentos? Paulo podia ter autopiedade, pena de si mesmo, mas não. Ele olhou para Cristo, ele olhou para o seu chamado. E a resposta cristã diante do sofrimento é contemplar a Cristo. Não é esmorecer, não é se desesperar, mas é esperar a resposta das mãos do nosso Senhor. Então, como você tem lidado com os seus sofrimentos? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele também sofreu. Ele sofreu em seu favor. Ele sofreu pela igreja. Mas ele não só sofreu e morreu, como ele também ressuscitou e hoje ele reina. E o Cristo que sofreu reina sobre nós, inclusive sobre o seu sofrimento. Ele reina sobre tudo, ele governa todas as coisas. Ele governa a sua dor, ele governa o seu sofrimento. E ele está operando para que tudo convirja para a sua própria glória, até o momento em que nós estaremos na sua presença continuamente, sem dor, sem sofrimento, adorando a Ele, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, diante do sofrimento, olhe para Cristo, olhe para o nosso Senhor, para o servo sofredor, para o Rei eterno, que nos ama, que nos guarda, que cuida de nós. Busque a Deus com confiança, em oração, e convirja o seu sofrimento para a glória do Senhor. Faça com que o seu sofrimento sirva à glória do Senhor. A segunda pergunta, como nós já falamos aqui antes, até onde, irmãos, nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo e aos perdidos? Até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar por amor aos perdidos? Veja o que Paulo falou no primeiro versículo do nosso texto: eu sou prisioneiro por amor a vocês. Nós fomos chamados, irmãos, para olhar para além de nós mesmos, para além das nossas próprias necessidades, do nosso próprio conforto, para olhar para algo além. Existe um plano eterno, um plano que começou muito antes de nós e que depois de nós vai continuar, que é o plano da obra da salvação de Deus. Deus salvando o seu povo, trazendo o seu povo para a sua casa. A nossa vida faz parte desse plano eterno do Senhor. E por isso nós precisamos olhar para além de nós mesmos e servir a Deus, servir ao reino de Deus, ao Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho, levando adiante a palavra do Senhor, levando adiante aquilo que Deus nos chamou a fazer, viver o Evangelho e pregar o Evangelho.
A nossa vida, irmãos, não nos pertence. A nossa vida pertence a Cristo. Nós somos do Senhor, nós somos dele, e por isso nós anunciamos a sua palavra. Por isso nós levamos Cristo adiante. Não queremos viver um evangelho confortável, não queremos viver uma vida confortável. Queremos viver uma vida que glorifique a Deus, que honre ao nosso Senhor. Existem pessoas, como nós falamos, que estão longe, que estão caminhando para a morte eterna, pessoas que estão se perdendo, e elas precisam ouvir o Evangelho, elas precisam ser trazidas para o reino de Deus. E talvez Deus te colocou no caminho daquela pessoa, talvez Deus colocou você ali, alguém que conhece a palavra, que já foi alcançado por Cristo, que já recebeu esse pão, o pão da vida, e que pode levar adiante esse pão, pode levar adiante essa palavra. Então faça isso. Não se prive de pregar o Evangelho pensando naquilo que essa atitude poderia gerar para você. Não, vai me gerar constrangimento, ou podem parar de falar comigo, ou não querer mais andar comigo, ou podem achar que eu sou um fanático. Não, pregue o Evangelho. Leve o Evangelho de Cristo aos perdidos. Foi isso que Deus nos chamou a fazer. Isso que Deus nos chamou a fazer, inclusive, aqui na igreja. Quando você percebe que alguém está frio na fé, alguém está esmorecendo, alguém está se perdendo, você também pode ir até aquela pessoa e levar o Evangelho. Levar um pouco do amor de Cristo a ela, através das suas orações, dos seus conselhos, das instruções, mostrando àquela pessoa o amor de Cristo, aquilo que Cristo está fazendo por ela, para que então ela seja renovada na presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? A última pergunta para a gente refletir: como nós temos refletido a multiforme sabedoria de Deus em nossa igreja? Como que você tem contribuído para esse vitral, para refletir essa sabedoria de Deus aqui na nossa igreja local? O que você tem feito? Como você tem agido? Irmãos, desenvolva a sua salvação também aqui, no contexto da igreja. Opere a sua salvação, dê frutos do Evangelho, aqui no corpo de Cristo. Nós fomos chamados para, como membros de um só corpo, exercer os nossos dons. Nós fomos chamados para abençoar os nossos irmãos com os dons que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos confiou. Então faça isso. Trabalhe para o reino de Deus, viva o Evangelho aqui na igreja do Senhor. Como falamos também no ponto anterior, abençoe um irmão com as suas orações, abençoe quem está do seu lado com uma palavra que vem da parte do Senhor. Manifeste o Evangelho aqui no contexto da nossa igreja local. Exerça os seus dons. Você é parte desse vitral que está sendo construído. Toda a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Como parte desse vitral, como parte da igreja, viva o Evangelho. Manifeste também a sabedoria de Deus através dos seus dons, através da sua vida. Amém, irmãos? Dessa forma a gente possa viver juntos essa plenitude das insondáveis riquezas de Cristo que Paulo fala aqui. Que nós façamos isso pela glória de Deus, para a glória dele. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos, vamos orar a esse respeito. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo entendimento da sua palavra, te louvamos porque o Senhor se revela a nós por meio do seu Evangelho. Obrigado a Deus, porque, assim como lemos hoje e também na semana passada, nós que antes estávamos distantes, fomos aproximados por Ti. E hoje, ó Deus, a sua graça nos alcançou. Podemos dizer que o seu poder operante está sobre nós, agindo em nós, ó Deus, de modo glorioso e operando em nós a salvação. Por isso nós queremos te bendizer, ó Deus, te agradecer, porque sabemos que sem Ti nós nada seríamos. Nós nem seríamos povo, nós seríamos forasteiros, estaríamos andando, ó Deus, distantes, errantes, ao nosso bel prazer, numa vida que caminharia para a morte eterna. Mas, por Tua graça, nós fomos trazidos para o Seu reino e aproximados de Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Louvado seja o teu nome por essa grande obra que o Senhor está operando em cada um de nós e também em todo o seu povo ao redor do mundo, na construção desse grande edifício que visa, ó Pai, a sua glória, que visa, ó Deus, bendizer, exaltar o seu nome. Assim pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça se estivermos desanimados, que o Senhor nos dê, ó Pai, um novo ânimo, um renovo na sua presença, para que possamos te servir e ir até o Senhor com confiança, com ousadia. Não permita, ó Deus, que as tribulações dessa vida, que os sofrimentos dessa vida nos façam tirar os nossos olhos do Senhor, mas que em meio às dores e às tribulações nós possamos olhar para Ti, nós possamos, ó Deus, ser acolhidos por Ti, nos sentir acolhidos por Ti e entender, Pai, que o Senhor reina sobre nós e que tudo que vivemos faz parte desse plano eterno do Senhor, do qual nós estamos participando também. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos guarda, nós sabemos que o Senhor nos guarda. Assim pedimos que o Senhor nos ajude também a Te servir com gratidão e com ousadia na Tua casa, que o Senhor nos faça, ó Deus, levar o Teu Evangelho adiante. Pedimos, Pai, que o Senhor coloque nos nossos caminhos pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, pessoas que precisam do Seu Evangelho. E eis-nos aqui, Pai, para Te servir, eis-nos aqui para fazer a Sua vontade. Então pedimos que, quando o Senhor colocar essas pessoas diante de nós, que o Senhor nos dê ousadia para falar, que o Senhor, ó Pai, nos dê o ânimo, a disposição, a sabedoria necessária para levar o Teu Evangelho aos perdidos, e que assim, ó Deus, possamos ver a Tua obra, o Teu reino crescer, se expandir ao redor do mundo, que assim possamos ver mais e mais pessoas se juntando, ó Deus, a essa grande família da fé, fazendo parte desse grande edifício que o Senhor tem construído para a sua glória. Fortaleça-nos a cada dia, nos faça avançar como igreja do Senhor, nos faça, ó Pai, como igreja local, também refletir a sua multiforme sabedoria, que vivamos para Ti continuamente, dia após dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. O Senhor os abençoe. Estou de volta.